Áudios grátis para concursos. Lei nº 4.737, institui o Código Eleitoral. Artigos 346 ao 364. Artigo 346. Violar o disposto no artigo 377. Pena, detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa à infração. Artigo 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias multa. Artigo 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins eleitorais. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Inciso 1. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Inciso 2. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público emanado de entidade paraestatal inclusive fundação do Estado. Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. Artigo 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada. Artigo 351. Equipara-se a documento, 348,349 e 350, para os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita de ditafonia que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante. Artigo 352. Reconhecer, como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. Artigo 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 348 a 352. Pena, a cominada à falsificação ou à alteração. Artigo 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais. Pena, a cominada à falsificação ou à alteração. Artigo 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Capítulo 3º. Do processo das infrações. Artigo 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública. Artigo 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou. Inciso 1. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por 2 testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público local, que procederá na forma deste Código.
Inciso 2º, se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los. Artigo 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá denúncia dentro do prazo de 10 dias. Inciso 1º, se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao procurador regional, e este oferecerá a denúncia, designará outro promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Inciso 2º, a denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Inciso 3º, se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, representará contra ele a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. Inciso 4º, ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o juiz solicitará ao procurador regional a designação de outro promotor, que, no mesmo prazo, oferecerá a denúncia. Inciso 5º, qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Ministério Público se o juiz, no prazo de 10 dias, não agir de ofício. Artigo 358. A denúncia será rejeitada quando e o fato narrado evidentemente não constituir crime. Segunda, já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa. Terceiro, for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Parágrafo único. Nos casos do número 3º, a rejeição da denúncia não obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição. Artigo 359. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação deste e a notificação do Ministério Público. Parágrafo único. O réu ou seu defensor terá o prazo de 10 dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Artigo 360. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 dias a cada uma das partes, acusação e defesa, para alegações finais. Artigo 361. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos ao juiz dentro de 48 horas, terá o mesmo 10 dias para proferir a sentença. Artigo 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 dias. Artigo 363. Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de 5 dias, contados da data da vista ao Ministério Público. Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sentença, serão aplicadas as normas constantes dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 357. Artigo 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal. Clique no sininho abaixo e inscreva-se no nosso canal para receber os próximos artigos desta lei. Pedimos também que você curta e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer.